Então você tá procurando celular barato e por sorte você achou esse vídeo, e para te ajudar eu separei uma lista com os 3 melhores celulares até R$1.200 para você comprar agora em 2025, pensando sempre em custo-benefício. São aparelhos que realmente entregam um bom desempenho nessa faixa de preço, então confere aí. Senhoras e senhores, me chamo Gabriel e bora conferir os melhores celulares que você pode comprar agora em 2025 até R$1.200. É uma faixa de preço que muita gente comenta perguntando qual celular vale mais a pena dentro dessa faixa de preço, então eu separei os melhores para vocês. E inclusive todos os celulares que eu comentar nesse vídeo vai ter link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então se algum deles te interessar, tem link ali sempre com os melhores preços. Mas sem mais enrolação, bora pro primeiro da lista e o mais baratinho, que é o Galaxy A05s. Inclusive eu já trouxe vídeo só falando dele, porque na minha opinião ele é um celular que tá valendo muito a pena. Você encontra ele numa faixa de preço bem acessível e ele entrega um bom desempenho por esse preço. Então vamos falar um pouco mais sobre a configuração dele para você entender o que esse celular traz de bom. Começando pelo processador, que é o Snapdragon 680, é um processador que já tem um desempenho muito bacana pela faixa de preço que ele é vendido. É um celular de entrada, é um celular um pouco mais barato, só que dentro dessa faixa de preço que ele está sendo vendido vale muito a pena, é uma opção muito atrativa. Mas calma que principalmente o último da lista, cara, tem um desempenho muito bacana e na minha opinião um dos melhores custo-benefício. Então se esse não te interessar, fica aí no vídeo que o último da lista vai te surpreender. Partindo para memória RAM, ele tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Inclusive o fato da memória RAM é um ponto que chama muita atenção nele, porque é um celular mais barato que você já encontra com 6 GB. Então você sai um pouco daquela faixa de pegar celular apenas com 4 GB de memória RAM que deixa a desejar. Eu vivo falando isso. Hoje em dia, pleno 2025, você pegar celular com 4 GB de memória RAM, deixa um pouco a desejar. Vale mais a pena às vezes você investir e pegar no mínimo com 6 GB. Melhor cenário, pega com 8 GB, que aí com certeza vai valer muito mais a pena. Ele é um celular que tem uma tela de 6.7 polegadas LCD de 90 Hz. Mais uma vez, outro ponto positivo nele, porque a maioria dos celulares nessa faixa de preço normalmente são com tela de 60 Hz e aqui você já tem 90. E ele ainda conta com câmera traseira de 50 megapixels e uma frontal de 13. Lembrando que ele faz gravação em Full HD. Um ponto que deixa um pouco a desejar é que esse celular não é 5G e não tem som estéreo. Mas a gente tá falando de um celular de entrada, então também não é um empecilho nesse modelo. É só um celular realmente mais básico. Então aqui você vai ter ele trabalhando em 4G e sem som estéreo. Ele é um celular com bateria de 5.000 mAh, é uma bateria que vai durar o dia todo sem problema nenhum, porque ele é um celular mais de entrada e realmente tem uma bateria de celular intermediário, então assim, não tem muito o que falar. Você vai ter um celular aí que vai durar mais que um dia a bateria sem problema. Pontuação de AnTuTu, para quem gosta de saber, ele faz 260 mil pontos. Mais uma vez, é uma pontuação bem atrativa pela faixa de preço que ele está sendo vendido. Esse modelo você encontra a partir de R$700, é o celular mais baratinho da lista aí, mas se não te agradou tanto, vamos para o segundo da lista. E nós partimos para o Moto G35, sucessor do Moto G34, que foi um sucesso absurdo da Motorola. Cara, a Motorola tem surpreendido nos celulares nessa faixa de preço mais barato, porque realmente é um custo-benefício muito bom que eles conseguem entregar. O Moto G35 ele conta com o processador Unisoc T760, é um processador mais básico, mais uma vez estamos falando de celulares de entrada, mas tem alguns outros pontos que acabam compensando um pouco mais também nele, que é o fato que você encontra ele com 4 GB de memória RAM, porém ele tem a versão de RAM Boost que conta com mais 8 GB. Então é um celular que tem 4 GB de memória RAM física, mais 8 GB de RAM Boost, que é uma memória RAM virtual. Você encontra ele também em duas versões, que é com 128 ou 256 GB de armazenamento, que no geral torna uma opção muito atrativa, porque por mais que ele não tenha um desempenho absurdo, só que é um celular que você encontra uma faixa de preço muito bacana, então na minha opinião vale muito a pena e por isso que eu coloquei ele na lista. Além disso, ele tem uma tela de 6.72 polegadas IPS com taxa de 120 Hz, então aqui é outro ponto muito bacana nele, que ele já conta com uma taxa de atualização de 120 Hz, mesmo sendo um celular de entrada, você acaba tendo uma fluidez muito melhor ali para você usar ele no dia a dia. A tela dele também conta com a proteção Gorilla Glass 3, que ajuda contra risco e contra queda. E partindo para a câmera, você tem uma câmera traseira de 50 megapixels e uma frontal de 16, e esse modelo ainda faz gravação em 4K na câmera traseira e Full HD na câmera frontal. Esse é um outro ponto que torna o Moto G35 muito atrativo, porque ele é um celular mais barato, é um celular de entrada e já grava em 4K, então você já tem mais um ponto positivo. Você tem um celular barato
que conta com uma taxa de atualização de 120 Hz, que vai trazer uma fluidez muito boa para você usar no dia a dia, e para fechar o pacote ele ainda faz gravação em 4K, então você vai ter uma qualidade muito bacana em câmera também. Esse modelo tem uma bateria de 5.000 mAh, tem som estéreo 5G e NFC. E só para contextualizar a questão do som estéreo, que você tem dois alto-falantes no modelo, um na parte de cima e um na parte de baixo, ou seja, você vai ter uma qualidade de áudio muito melhor, principalmente se você estiver vendo vídeo, jogando, no geral, o som estéreo traz uma qualidade muito melhor. E o fato do NFC é que você pode cadastrar o seu cartão no celular e fazer pagamento por aproximação. Então você precisa ir lá comprar um pão, alguma coisa, esqueceu o cartão, você tem o cartão cadastrado no celular, só chegar a fazer o pagamento por aproximação. É uma praticidade absurda e inclusive muito mais seguro do que você ficar andando por aí com o cartão na mão. Esse modelo você encontra a partir de R$950, é um pouco mais caro que o primeiro da lista, porém, mais uma vez, ele vale muito mais a pena, na minha opinião, porque você já tem um celular que grava em 4K, você tem um celular com 120 Hz taxa de atualização e que no geral também traz um desempenho melhor que o A05S. Então você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena. E partindo para o terceiro da lista, essa lista é um pouco menor, eu separei 3 modelos, então esse é o terceiro e último, só que esse é o modelo que mais está valendo a pena, igual eu comentei no começo do vídeo. Cara, o Galaxy A25 tá sendo uma das melhores opções para você comprar agora em 2025, se tratando de celular mais barato. Mais uma vez, eu já trouxe vídeo só falando dele e vou frisar mais uma vez para vocês que gostam de celular mais de entrada, você não quer gastar tanto, você quer um celular que entregue um bom desempenho e que você possa economizar. A A25 é uma das melhores opções. Tá, Gabriel, mas por que ele é uma opção tão boa assim? Então, por que tá tão barato? O Galaxy A25 já tem um tempinho que foi lançado e ele é um celular que acabou barateando bastante. Isso é um ponto positivo. Então, se você puder aproveitar, aproveite, porque não dá para saber até quando que ele vai ficar nessa faixa de preço. O A25 ele tem uma configuração muito bacana, começando pelo processador, que é um processador Exynos 1280. Essa linha Exynos são processadores que são fabricados pela própria Samsung. Então, isso acaba barateando um pouco mais a venda desses aparelhos. E é um processador, cara, excelente pela faixa de preço que ele é vendido. É um processador que entrega um desempenho bem bacana. Você encontra ele também em duas versões, que é com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Já vou adiantar, a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento tende a ser um pouco mais cara, vai às vezes passar aí dos R$1.200. Porém, é uma versão que aí mesmo assim vale muito a pena. Mas a versão mais atrativa realmente é a com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E eu já vou comentar o preço dessa versão para você entender o que eu tô falando. Partindo para a tela, ele tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Então, mais uma vez, é um celular que também já traz taxa de atualização de 120 Hz. Você tem uma fluidez muito boa nessa tela. E um ponto muito importante a ser levado em consideração. Aqui você já tem uma tela AMOLED contra uma tela IPS do Moto G35, por exemplo. E partindo para a câmera, ele tem uma câmera traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e uma macro de 2. Câmera frontal é 3 megapixels. E aqui outro ponto muito positivo dele também, que ele também faz gravação em 4K na câmera traseira e Full HD na câmera frontal. Então, mais uma vez, é um celular que tem os mesmos benefícios do Moto G35, só que com um desempenho melhor. Isso porque aqui você tem um processador muito melhor que o processador que vem na versão do Moto G35. Aqui você tem 6 ou 8 GB de memória RAM, não é memória virtual, é memória física. Esse modelo também tem bateria de 5.000 mAh, tem som estéreo 5G, NFC, leitor biométrico, realmente é um celular bem completo. Questão de AnTuTu, para quem gosta de saber, ele faz 480 mil pontos, ou seja, mais uma vez, é um celular que traz um desempenho muito bacana, ele é um celular muito completo pela faixa de preço que ele é vendido. Você tem um celular com 120 Hz, você tem um celular que grava em 4K, que tem 5.000 mAh, tem som estéreo, enfim, é um celular completo, mesmo se tratando de um celular de entrada. O A25 você encontra hoje a partir de R$1.100, exatamente, R$1.100. Cara, é um celular muito bacana, a lista ainda ficou menor que os 1.200 que eu tinha estipulado, mas o A25 para mim é uma das melhores opções de celular mais barato hoje em dia. Se você puder economizar um pouco mais e pegar o A25 ao invés de pegar os dois primeiros da lista, compensa infinitamente mais, porque você vai ter muito mais benefício no A25 e pagando às vezes um pouco a mais só do que nos outros modelos. Aqui você tem bom desempenho, você tem boas câmeras, você tem uma boa tela, realmente é um celular muito completo. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado e clareado um pouco a ideia de vocês. Se algum deles te interessar, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, só clicar ali no link que você já vai encontrar ele com os melhores valores sempre atualizados. E se você gostou, se eu te ajudei com esse
esse vídeo, deixa o like, que isso me ajuda muito também, porque dá um trabalho fazer essas listas, então se eu te ajudei, me ajuda aí deixando o like, se inscrevendo no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera, abraço!